Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estava bem sumida dos vídeos longos e eu estava sentindo bastante falta de postar vídeos longos aqui, porque nessa era de vídeos curtos, reels, tudo mais, as coisas ficam muito apressadas, sem profundidade, não dá tempo de conversar assim como os vídeos longos nesse formato permitem. E para retomar esse formato, eu trouxe uma resenha de um livro que eu li este ano que eu gostei muito. Eu acho que é um dos livros favoritos, assim, uma das leituras favoritas deste ano. Então, para marcar esse retorno dos vídeos mais longos aqui no YouTube, eu trouxe uma resenha. Nada melhor do que trazer uma resenha, né? O livro é este, Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Um livro que me prendeu assim do início ao fim, porque eu amo plot twist, adoro livros com plot twist, e este livro está cheio dele. Esta edição que eu tenho é da Tag Livros, então por isso que é uma capa diferente. E a Socorro Racioli, uma autora brasileira, uma autora que se inspira muito em Gabriel Garcia Marques. Então o livro dela é um livro de realismo mágico, assim como o Gabriel Garcia Marques escrevia, mas é claro que tem a marca da Socorro Racioli. Então, apesar de ter a inspiração no Gabo, ela foi aluna do Gabriel Garcia Marques. Tem assim um livro com muita brasilidade, tem os elementos do realismo mágico, mas eu já tô assim adiantando que eu achei um livro maravilhoso. Eu simplesmente amei. Então, vamos ao livro. Imagina você ser enterrada viva e ser encontrada num lugar completamente diferente da sua terra natal, do lugar onde você vivia, numa terra estrangeira, por pessoas desconhecidas. E isso vai acontecer com a personagem principal, que recebe o nome de Cida. Ela acorda num lugar onde ela está enterrada, cheia de areia, careca, sem roupa, não sabe quem é, perdeu a memória, e ela é resgatada por um casal de idosos em Portugal. Então ela acorda em Portugal, ela é brasileira. A única coisa que ela sabe é isso por conta do idioma. Ela é resgatada por um casal chamado Florice e Fernando em Almofala, que é uma região que existe de verdade. Então a Cida ou Aparecida acorda numa aldeia chamada Almofala, em Portugal, que fica a mais de 100 quilômetros do norte de Lisboa, e é uma região que existe de verdade. E esse casal vai ajudá-la a tentar resgatar a história dela, vai ajudar no resgate da memória e da história dela. E a Florice tem mais duas irmãs, a Maria de Fátima e a Maria de Lourdes. Elas são trigêmeas e elas também vão ajudar a Aparecida ou a Cida nesse resgate dessa história, né, da memória da Cida. E tem um outro personagem também muito importante na história, que é o Jorge, e ele não é português, ele é angolano. E depois que eu explicar o contexto da obra, a gente consegue entender por que ele é angolano. Ele também tem uma participação muito importante na história, porque eles vão se aproximar muito, e ele vai apresentar a Cida a um outro personagem muito interessante chamado Félix Ventura. E aí a Socorro Racioli tem várias referências nesse livro, e a primeira que eu vou citar é em relação a esse personagem Félix Ventura. Eu nunca tinha visto isso num outro livro, numa outra história. Ele é um personagem de um outro livro, de um outro autor. Ele é uma criação de um escritor angolano chamado José Eduardo Agualusa, no livro O Vendedor de Passados. Só que na história do Vendedor de Passados, os personagens, eles contratam os serviços do Félix porque eles desejam apagar a memória colonizadora e adquirir uma identidade branca. A fonte que eu estou usando é da revista da Tag, que vem com o livro, que aliás é um suporte para a leitura que ajuda muito a entender todo o contexto da obra.
E eu tô lendo porque eu não conhecia esse personagem, não conhecia o autor, nem o livro. Então eu achei muito interessante essa intertextualidade que a autora fez com essa obra. Já no livro Oração para Desaparecer, a Cida vai receber uma nova história, porque ela não conhecia a sua própria história, ela não conhecia o seu passado, de onde ela veio. Só que ao longo da história, ela começa a ter sonhos, ela começa a ter fragmentos de sonhos, muitas vezes com muita simbologia, inclusive que tem a ver aqui com a capa, que são estrelas do mar, conchas. Aliás, só uma coisa que eu esqueci de mencionar. A única coisa que ela trouxe foi um colar que tem conchas, que tem elementos do mar, assim, né? Um colar de búzios, alguma coisa assim. E mesmo assim, como as coisas são muito fragmentadas, ela ainda não consegue ter certeza da identidade dela, de onde ela vem. E aí depois a história vai se desenrolando, a gente lá para frente que a gente começa a entender de fato o que acontece, de onde vem a Cida, o nome dela, enfim. E aí eu não vou dar esse detalhe para não dar spoiler, né? Claro. E aí, por que essa história é tão interessante? Porque, além dessa referência a essa história do Félix Ventura, que é um autor angolano, e aí a gente vê que já tem a ver com colonização, e aí, como eu falei, é só uma das referências que tem na história. E não é à toa que ela escolheu esse personagem. E o único spoiler que eu vou dar, porque a gente precisa mencionar isso para fazer sentido e também porque foi o que inspirou a história, é a igreja que fica na cidade de Almofala, aqui no Brasil. Então tem Almofala em Portugal e tem Almofala também aqui no Brasil, que fica no Ceará. Então o fato que inspirou a história é de uma igreja que estava soterrada por areia, por causa das dunas, tempestades de areia, que ficou soterrada do final do século XIX até a década de 50. E essa foi a real inspiração para ela escrever essa história. Essa igreja é a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala, que foi construída nos anos 1700. E aquela igreja também foi marcada por um conflito entre o povo Tremembé, o povo indígena Tremembé, e as autoridades eclesiásticas, porque eles queriam remover umas imagens de santos, só que aquelas imagens representavam também a cultura, representavam também aquele sentimento de pertencimento para aquele povo. E tem uma tradição oral, uma história que conta que um dos indígenas encontrou uma santa enterrada ali. Então, tem também essa parte da tradição e da religiosidade. Então, esse sincretismo que faz parte da cultura brasileira. Tem também uma tradição oral entre o povo Tremembé, que diz que 3 indígenas encontraram uma santa perto de um rio ali na região. Então, isso também faz parte da cultura deles, da tradição, da própria tradição do povo Tremembé. Então a autora se inspirou nisso tudo para criar a história, e é claro que o livro também vai fazer referência ao povo Tremembé, mas vocês vão descobrir só lendo. Então a inspiração é no povo Tremembé, na igreja de Almofala, no Ceará, e as referências, a primeira eu já citei, que é em relação ao Félix Ventura, mas também a Socorro Racioli menciona um livro do José Saramago. Na verdade, é um livro que ele não escreveu. É meio louca essa história. Eu disse que a Cida, ela tem alguns sonhos, né, fragmentos, e aí ela anota. Ela anota esses sonhos num livro chamado Livro das Visões. A personagem Cida descobre um livro chamado Livro dos Itinerários. Esse livro dos itinerários é mencionado na epígrafe do José Saramago, que é o livro do elefante. Só que esse livro não existe, o livro dos itinerários. É um livro fictício. Então o Saramago menciona, mas é um livro fictício. Só que na história da Scioli é como se o livro realmente existisse. Tá, ficou confuso? Se ficar,
comenta aqui que eu explico. A Scioli pega essa referência e ela transforma isso num livro de verdade dentro da história. Recapitulando, ela pega esse livro do Saramago, que é o livro dos itinerários, que o Saramago menciona no livro do Elefante, só que é um livro que não é um livro de verdade, não é um livro que de fato o Saramago escreveu, mas na história da Scioli é como se ele tivesse escrito, tá? É isso. E para escrever o livro dela, ela também se inspirou numa crônica de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, chamada Areia e Vento. Por volta lá nos anos 1940, a igreja que estava soterrada pela areia, ela ressurgiu com a movimentação natural e também com a ajuda das pessoas que foram lá também para, né, cavar. E os próprios indígenas começaram a reconstruir a igreja. E em torno disso tem também toda uma lenda de pessoas encantadas. Então a história é em torno de pessoas, essas pessoas que desaparecem e vão ressurgir em outro lugar. É a história das pessoas ressurrectas. E por que eu estou mencionando ressurrectas com esse C? Por conta do sotaque português de Portugal. E elas são chamadas assim, essas pessoas que ressurgem do nada, elas são chamadas de ressurrectas. Então a Scioli utiliza essa lenda dos encantados na história. Então a Cida é uma ressurrecta. E aí aqui na revista da Tag conta que quando a igreja foi reconstruída, eles tinham a esperança de reconhecimento dos direitos territoriais. Só que isso não aconteceu e a terra foi ocupada por comerciantes e produtores rurais. E aí, em 44, as imagens, aquelas imagens que os padres, que as autoridades eclesiásticas tinham pegado, elas retornaram à igreja e em 1980 a igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e restaurada de acordo com o desenho original. E aí o Carlos Drummond de Andrade escreveu a crônica Areia e Vento, que também serviu de inspiração para a Scioli escrever o livro. Então, diante de tudo isso, não é uma mera história de realismo mágico. Mas antes, vamos entender o que é o realismo mágico. O realismo mágico é um estilo literário muito forte aqui na América Latina, que ficou popularizado pelo Gabriel Garcia Marques. Inclusive, eu tenho até um livro dele aqui, ó. Deixei propositalmente aqui. Esse livro também é da Tag, do Amor e Outros Demônios. E aí, diferente de um livro de fantasia, os acontecimentos mágicos e extraordinários que acontecem na história, eles são tratados como parte do cotidiano. Então, ninguém fica espantado quando alguém desaparece, quando nasce com cabelo verde, por exemplo, quando alguém tem poderes, porque é algo que faz parte do cotidiano. Então, esses acontecimentos sobrenaturais não causam espanto, ninguém esconde, porque eles fazem parte da rotina. Tanto que quando você vai lendo e você vê quando ela é desenterrada, é tratado como uma coisa que faz parte ali. Eles já esperavam que isso fosse acontecer. Então, esse é o realismo mágico. É um livro muito rico em referências, né? Como eu já destrinchei aqui para vocês. Mas muito mais do que isso é o que representa. O que representa? Essas referências não estão ali à toa. Então, ela vai falar de um povo que foi catequizado pelos jesuítas quando chegaram ao Brasil. É um livro que está cheio de simbologias, como a história da Cida representa a história da migração, de quem precisou deixar o seu lugar para se refazer, ou então do próprio povo Tremembé, onde os jesuítas foram lá e catequizaram e controlaram e tentaram apagar a própria cultura deles. A gente pode ver na própria história da Cida essa falta de identidade, de raízes. A literatura é muito interessante porque ela não tem uma resposta pronta, né? Ela não tem ali, olha, o livro representa isso, é mais... Também tem muito a ver com aquilo que você percebe. Então, pelo menos para mim, representa a invisibilidade que a imigração ou a colonização causam, né? E, como eu disse, o personagem Jorge, o fato dele ser angolano, e também o Félix, eles não estão ali à toa, porque Angola também
foi um país colonizado. E o Jorge é uma pessoa que vai se aproximar muito dela. Então é como se ele entendesse mais ou menos assim, não ali na história, porque ele não passou pelo que ela passou, mas se assim na simbologia, entendeu? Porque Angola também sofreu processo de colonização que o Brasil sofreu, sabe? Seria mais nessa simbologia, né? Não na história em si. E tem uma outra interpretação que a gente pode considerar na história, que isso já é a própria Acioli que comenta. Eu vou até pegar a revista para poder citar. Como ela escreveu esse livro depois da pandemia, ela também deu a entender que ela também quis deixar isso evidente. Tem uma pergunta aqui que fazem para ela que está assim: o que você mais gostaria que aparecesse para os leitores e que está na subtrama de Oração para Desaparecer? E ela responde assim: eu acho que é o sentimento da personagem de estar morrendo, de se ver perdendo tudo. E então ela se reconstruir e as coisas se reorganizarem. Me parece que isso acontece na vida da gente. Passamos por fases na vida em que acontecem grandes golpes. A pandemia foi um pouco isso, e achei bom esse livro sair depois dela, porque nos sentimos renascendo de algum modo. E realmente, né, foi uma coisa assim. Eu achei que fez bastante sentido essa analogia, porque realmente, gente, não dá para explicar, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu amei o livro. Para mim foi uma das melhores leituras que eu fiz este ano. E aproveitando, se você gosta da Tag, a Tag Livros é um clube de assinatura onde você recebe o livro e é sempre uma edição exclusiva. Como eu mostrei, vem uma revista que se aprofunda na obra. Eu acho isso demais, porque vem informações extras. Quando é um escritor que ainda está vivo, tem uma entrevista com esse autor. E como esse aqui é o Clube Curadoria, o curador do mês também é entrevistado para ele explicar por que essa obra é importante. Enfim, então a gente mergulha mesmo na obra e foi assim que eu me senti. Então eu sempre leio antes o livro, né, para não ter nenhum spoiler. E aí depois eu vou entender de fato o que eu estava lendo, todo o contexto da obra. E também você recebe um mimo literário, que pode ser um monte de coisa. Eu já recebi alfajor, imã de geladeira, caderno, várias coisas. Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem até cupom de desconto. Meu cupom é Marisol100 para você ter frete grátis no plano anual, tá? Válido para as 12 primeiras caixinhas. Mas é claro que o convite principal é para você ler o livro, independentemente da edição, da editora. E se você gostou do vídeo, aproveite e deixe o seu like para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, que os vídeos longos ainda são valorizados. Se você já leu, aproveite e deixa aqui também a sua opinião. E no meu Instagram eu também compartilho as minhas leituras. Se você quiser me acompanhar por lá, é @marisol_de_andrade. Foi muito bom ter aprofundado novamente a conversa, trazer uma resenha mais aprofundada. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!